Bom dia a todos. São exatamente 9 horas, 1 minuto, praticamente cravado. Um pouquinho atrasados, mas estamos aqui para começarmos a nossa escola bíblica dominical com clima de escola bíblica de férias. Então, estamos numa semana assim muito empolgante. Louvamos muito ao Senhor Deus pelas bênçãos que o Senhor Deus nos deu através do ministério da EBF virtual, né? Estávamos assim um pouquinho em dúvida sobre como que seria, né, o alcance, por conta justamente de todo o contexto envolvendo a pandemia, os veículos de comunicação, a própria internet e tudo mais, mas Deus nos abençoou de uma maneira assim grande e depois durante este dia, somente à noite, nós vamos poder falar um pouco mais destas bênçãos, dar alguns testemunhos e agradecer ao Senhor Deus. Eu espero que você tenha tido uma boa noite. Muitas pessoas ontem também estiveram nas nossas lives, né? Também do devocional à noite. Tivemos uma semana assim muito preciosa, porque esta semana falamos sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, é claro, no seu ministério terreno. Qual foi o devocional que mais falou ao seu coração? Qual foi? É claro que praticamente o crente conhece todas as passagens em que o Senhor Jesus Cristo operou milagres, mas qual dos milagres? Quais milagres, de todos os milagres que nós vimos essa semana, qual foi o milagre que você assim gostou mais, algum detalhe que chamou mais a sua atenção? Deixe-nos saber, tá? A alegria é muito grande nossa quando vemos que a palavra de Deus ela causou algum tipo de impacto na sua vida, né? E a Deus damos toda a honra e toda a glória. Como você já sabe, a igreja sempre está comigo aqui na nossa transmissão, né? Bem aqui atrás de mim está toda a igreja. E a saudade realmente ela é grande. Queremos em breve poder estar assim no nosso culto, né? Regular, nos nossos cultos regulares, estarmos congregados ali naquele endereço, Rua Pará, 1098, para adorarmos a Deus, termos a boa comunhão e também ouvirmos a palavra do Senhor. Então, estamos com muitas saudades, ainda é um momento assim de incertezas, né? Mas estamos lançando sobre o Senhor as nossas orações, confiando que Ele há de fazer a sua vontade. A grande verdade é que a gente pega a pandemia como um momento de incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu te pergunto, quem é que sabe o que vai acontecer no futuro a não ser Deus? Independente de pandemia, quem é que sabe, né? O que vai acontecer na área de saúde, na área da segurança, na questão ou nas questões envolvendo política, afinal, quem é que sabe? Não é mesmo? Então, cada dia, irmãos, a Bíblia nos ensina a cada dia estarmos orando e, né, não estarmos assim ansiosos ou preocupados. A Bíblia diz que não existe nenhum fio de cabelo que carga a nossa cabeça sem que Deus ele não conheça, né? E Deus ele é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Então, justamente por conta disso, é que independente da pandemia, nós confiamos no Senhor Deus e estamos nele firmados, como a casa, né? Ilustrada no Novo Testamento. Uma foi construída sobre a areia e veio a tempestade, levou embora, né? Foi tudo embora. Mas uma foi construída sobre a rocha e ela, quando veio a tempestade, ela não se abalou, né? E assim é a vida cristã. Precisamos estar assim firmados sobre a rocha. E a palavra de Deus nos ajuda nisso, né? Temos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós a ouvimos, lemos, cremos e obedecemos a palavra do Senhor Deus. Então, a Ele toda a honra e toda a glória, tá? Eu vi aqui várias pessoas dando um bom dia. Aqui a primeira foi a Beth, certo? Depois meu cunhado Paulinho e assim segue a lista. Assim a gente fica também muito feliz de ver os nomes dos irmãos e assim como assim quando vai aparecendo o nome aqui,
nós vamos lembrando de você, não é mesmo? A imagem de cada irmão está com certeza nos nossos corações. E vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Hoje de manhã não haverá a parte do culto infantil, pois nós estamos numa EBF. Toda a programação está sendo direcionada para a noite, tá? Uma programação especial, começando às 18 horas. E acredite, as crianças estarão recebendo um diploma virtual. Esse pode um negócio desse, né? Vai ser bem legal. E depois a Érica vai explicar um pouquinho melhor sobre como que vai ser isso. Mas hoje a gente ainda tem brincadeiras com os fantoches, a história bíblica e o desfecho, vamos falar assim. Bom, sem mais, vamos dar um bom dia aqui também para a Gabi, que esteve enferma essa semana, não está 100%, mas ela está aqui pelo menos para nos ajudar com o seu violão e com a sua mão de obra. Bom dia, filha. Bom dia. Bom dia, dona Érica. Bom dia, irmãos. Isso, dona Érica está com cara de cansada. Não. Por causa da IBF, né? A IBF cansa, então ela está aqui esgotadíssima. Eu estou bem, eu tô aqui com o vigor ainda do meu preparo físico, da minha juventude. Ela está sentindo mais o peso nas costas por conta de tanto trabalho. Verdade. Mas brincadeiras à parte, foi uma benção. Nós vamos cantar e depois a gente fala um pouquinho sobre, ainda essa manhã, sobre a IBF e a programação da noite. Vamos cantar qual corinho? Esse aqui? Certo. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Olha, antes de pedir uma explicação para a Érica sobre uma pergunta que eu vou fazer, você seria capaz, já que nós estamos numa EBD, você seria capaz de falar aonde na Bíblia, em que versículo na Bíblia, fala justamente sobre esta passagem que nós cantamos
aqui nesse corinho. E o véu que separava já não separa mais. É um texto bíblico, é claro, falando sobre a obra de Cristo, tá? Aonde na Bíblia fala que este véu ele se rasgou, né? De cima e embaixo. Vamos ver se alguém consegue. Eu gostaria que você me escrevesse a referência aqui, tá bom? Só para participar mesmo. Nós estamos tendo um pouquinho assim, de dinâmica de ensino, envolvendo participação do pessoal. Então, aonde na Bíblia tem o véu que separava e agora não separa mais? Bom, a Érica vai responder então por que de manhã, já que ela é uma perita no assunto, por que de manhã a nossa voz não sai? A gente canta e parece que, né? A gente fica... Como que é aquele exercício para fazer com que as cordas vocais se aqueçam? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. 1 minuto e meio para você. Porque as nossas pregas vocais são músculos, né? Então, o músculo precisa ser alongado, precisa ser aquecido. Demora umas 2 horas para a nossa voz ficar num estado normal, né? Então, quando a gente acorda só 1 hora antes do culto... É uma lástima. A voz não deu tempo de aquecer ainda. Aí dá para fazer alguns exercícios, né? E por quê? Ajuda. E por que quando tem coral e o pessoal é instruído, é quase obrigado a fazer esse exercício, todo mundo fica dando risada um do outro por causa do... Porque não tem costume, mas é uma coisa muito natural. Igual quando a gente vai fazer exercício físico, você tem que alongar os músculos. Quando você vai cantar muito ou falar muito, você precisa alongar ou aquecer, né? Alongar não, mas aquecer os músculos, que são as pregas vocais. Então, as pessoas não têm costume e ficam rindo, mas não, quando você está acostumado a fazer, perde a graça, né? Perde então, a graça. Faz normalmente. Olha só, temos um missionário, um casal de missionários assistindo a nossa live hoje, o missionário Valtair e a irmã Raquel, do Chile. Olha só, hein? Onde nossa transmissão pode chegar em qualquer lugar do mundo. A internet nos permite isso. Mas a gente, com grande carinho, nós temos esses irmãos aqui nos dando... Gabi, você que agora sabe o castelhano aí, você é uma poliglota espanhol. Buenos dias. Eu vou tentar aprender também, porque o inglês eu já domino bem. Agora acho que eu e o Zé, a gente domina bem o inglês. Agora, você viu lá? Los extraños. Extraño mucho. Mi hermanos. Acho que não falei direito, não. Não foi bom. Bom, ela falou assim que eu estranho muito vocês. Eu acho que foi essa a tradução, não é isso, não? Estranho é um gostar, mas com uma saudade, sabe? Ah, legal. Legal. Mais ou menos isso. Um abraço, pastor Valtair, viu? Minha irmã Raquel, assim como todos os outros queridos, Dulce de Sertão. E aí, onde que está a passagem bíblica do véu que separava e agora não separa mais? Pense aí, faz uma pesquisa aí, uma consulta. Enquanto isso, nós vamos cantar mais um cântico e nos ajuda aí, porque eu não acordei 2 horas antes da live, a minha voz não está aquecida e eu preciso que você... A Gabi não está cantando, por causa que está doente. E agora está só... já está colocando os milagres. O pessoal já está pondo os milagres. O pessoal não está nem respondendo a pergunta que eu fiz do véu, não quer nem saber, só está pondo... Você já colocou e a Dalva. Estão querendo ganhar livro, né? Não sei se eu vou dar livro para essas 2 fominhas de livros devocionais, não, viu? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta mesmo. Quais foram os milagres da semana? Olha lá, Janaína, Mateus 27. Cadê o versículo, Jana? Não sei se é pedir demais, mas cadê o versículo de Mateus 27? Coloca aí, e aí eu dou um brinde para você, eu deixo você ganhar o brinde, tá bom? Qual que vai ser? Esse aqui? Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação
é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo logo em glória, de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Ah, esse corinho aqui é antigo, mas sempre gostoso cantar ele, né? Porque realmente temos a satisfação no Senhor. Bem, eu vou fazer um pedido aqui. A dona Érica vai até me olhar com cara feia, assim, brava comigo. Eu vou até puxar aqui para mim, para vocês não verem assim a reação dela. Vocês conhecem a dona Érica. Olha, eu vou puxar assim, na maior das faltas de educação agora. Ó, deixar só a Gabi aparecendo. Eu não estou gostando muito dessa história de agora, às 10h30, a gente não ter nada para as crianças. Então, nós vamos ter uma aparição aí, não planejada. Nós vamos ter uma aparição lá às 10h30. Não sei se a Érica vai querer fazer resumo do que aconteceu, dar testemunho, falar sobre os trabalhos manuais, como tem que ser feito, ensinar como se faz um livrinho sem palavras. Nós vamos ter o Zé e a Filó aparecendo. Então, Filó, você se prepare. Você tem mais ou menos 1h30 para aparecer aqui, tá bom? Tirar o pijama e vir aqui para a live. Eu falei assim, brincando com a Érica, mas tenho certeza que ela gostou da ideia, porque ela topa essas coisas assim, repentinas, assim, apesar de ser extremamente organizada. Então, nós vamos ter lá, daqui a pouco, então, acordem as crianças, nós vamos ter lá, nem se for só para cantar, acho que vai ser divertido a gente cantar as músicas que aprendemos. Temos que reafirmar o corinho tema, de 38 estrofes, não é verdade? Temos que aprender as 38 estrofes do corinho tema, que por sinal é um corinho lindíssimo. Então, acho que se os adultos não tiveram a oportunidade de aprender, eles vão aprender. Então, nós vamos ter uma aparição lá, às 10h30. Eu acho que essa palavra aparição está até esquisita, porque parece assim, coisa sobrenatural, né? Nós vamos ter uma apresentação ali, para a honra e a glória de Deus, com Zé, Filó, bem acordada, o piano, nós vamos cantar, relembrar o cântico tema, e aí a Érica, como responsável, ela vai ver o que ela quer fazer nesse tempo que tem, tá bom? Olha só a cara dela, vamos ver se ela está com cara de boazinha ou de brava. Ixi, que cara de brava que ela tá, né? Que cara de brava. É mesmo, dona Janaína, você acorde as crianças aí, porque nós vamos ter a aparição. Achei que você estava fazendo outra pergunta. É esse mesmo, 51, né? Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Que grande bênção. Então nós vamos soltar mais um cântico só, porque depois agora dessa ideia, a gente agora se tornou de novo refém, assim, do tempo, não é mesmo? As 3 estrofes se tornaram em 38 na cabeça do Zé. Mais ou menos isso mesmo, né? Mas hoje de manhã nós vamos realmente comprovar se o cântico tema tem 38 estrofes ou só 3, como diz a mentora da EBF. Só tem 3 estrofes e um coro. Que repete, né? O problema é que esse corinho não acaba nunca, porque só tem 3 e um coro para cada uma dessas 3, e ela resolve repetir, né? Pelo menos umas 4 vezes, Gabi, cada uma das 3, aí não acaba nunca, né? Brincadeiras à parte, daqui a pouquinho a gente vai estar lá, assim, divertindo. Irmãos, eu animo vocês, se você não assistiu nenhum dia, nós estamos fazendo IBF desde quarta, a gente não viu todo mundo da igreja ainda, vários da nossa igreja, né, têm acompanhado, alguns pediram até o certificado e nós estamos fazendo.
Mas foi uma grande bênção, né? Então, quando a Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graças, o que eu dou graças a Deus por esse distanciamento, né, social, é a questão dessas lives, né? Não só as nossas, mas várias lives que nós temos assistido, né? Eu tenho assistido lives de vários assuntos, né? De pregações, de estudos bíblicos e também da parte educacional, que é a parte que eu trabalho. E a gente tem feito as lives e a nossa EBF chegou em vários lugares, né? Até fora do Brasil, né? Os meus sobrinhos estão acompanhando nos Estados Unidos. Então, ficaram muito gratos por poderem participar. A nossa live está chegando lá na Bahia, está chegando em Catalão, aqui na região, várias igrejas, né? Vários irmãos em Cristo estão assistindo, Altinópolis, Goiânia. Orlândia, Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, aí tem Goiânia, Igarapava, né? Então, Minas. O pessoal de Minas, né, lá, não, Minas lá, Uberlândia, estão assistindo. Então, assim, a gente fica triste de não poder estar na igreja, mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus usou, né, tem usado essa questão da tecnologia para espalhar o evangelho mesmo, para divulgar, né? Então, eu sou muito grata a Deus pela participação de muitas pessoas. Então, para os irmãos terem uma ideia, que passaram um nome para nós, foram mais de 60 pessoas, mas as nossas lives têm tido mais de 500 visualizações, né? Então, muitas pessoas assistem, às vezes só entram, mas muitas assistem, não colocam o nome porque não nos conhecem, né, pessoalmente, mas aqueles que mandaram seus nomes, né, foram mais de 60 pessoas que têm acompanhado ali. Então, realmente o evangelho tem sido ensinado. Então, eu convido você que ainda não assistiu o último dia, assista hoje às 6 horas, que é o encerramento. Agora, então, de manhã de surpresa que o pastor, né, falou, a gente vai cantar e fazer um resumo da EBF dos 4 dias. Então, assista também, para você poder ficar inteirado naquilo que nós estudamos. E eu tenho certeza que essas crianças, aquelas que realmente prestaram atenção e acompanharam e tiveram Deus, né, tratando no seu interior aí, na sua vida espiritual, né, vão realmente decidir se conectar com Deus. Só terminando, pastor, no meio de uma história essa semana, quando eu estava falando sobre o pecado, né, sobre as coisas que nós fazemos e como nós somos, né, pecadores, e que às vezes a gente quer ver só o pecado do outro e não ver em si mesmo, um pai escreveu para mim assim, né, ali no comentário, na hora da live, a minha filha está chorando porque ela reconheceu que ela tem pecado contra Deus, né? E a filha chorou, né? Então, e a Bíblia fala, né? Bem-aventurados são os que choram, né? Ali pelo seu pecado e muda, né? Então, olha só, a criança só tem 5 anos e ela reconheceu o seu pecado, então, e estava ali chorando, pedindo a ajuda de Deus para poder mudar. Amém. Então, Deus tem trabalhado, sim, através da sua palavra, na vida das crianças, na vida dos jovens, dos adultos. Basta que a gente esteja conectado, né, principalmente conectado com Deus, para que isso aconteça. Sim, e agradecemos os pais ou adultos que apoiaram, nos apoiaram, né, com palavras, com incentivo, com a gratidão também, e principalmente o principal apoio que a gente precisa dos pais, não são nem palavras para nós, porque a gente, né, Deus sempre nos fortalece e nos anima pela sua palavra, acima de tudo. Mas os pais nos apoiando com os seus filhos, porque se pais não estiverem incentivando, educando, quase que realmente também obrigando, não, nós vamos assistir juntos, olha, vamos aprender da palavra, vamos sentar aqui, tudo. Nós vemos dias difíceis, irmãos, então, né, o inimigo, ele tenta impedir que as crianças eles estejam nos caminhos do Senhor. Então, os pais, né, diz a Bíblia, educa a criança o caminho que deve andar. É nossa a responsabilidade. Tá certo? Bem, então eu vou fazer assim. Nós vamos agora para o último cântico. Depois eu já vou liberar a Érica e a Gabi. Inclusive, elas vão precisar já
fazer algum tipo de propaganda rápida dizendo que nós vamos estar conectados daqui a pouco, para que todos aí da IBF de repente aproveitem um pouquinho dessa parte da manhã também, porque como eu disse, não foi anunciado, a gente resolveu fazer agora, porque dá pena as crianças ficar na parte da manhã sem ter um tempo para elas, né, e tudo mais. Foi planejado bem, mas foi uma ideia agora, e eu tenho certeza que vai ser uma vez. Qual que é o que vamos cantar agora? Esse aqui? Bom, esse aqui, então, de novo, para termos a participação dessas pessoas que estão assistindo a transmissão e tudo mais, pode parecer fácil, mas o nome desse cântico é difícil, hein? Qual é o nome desse cântico? Não se precipite. E aí você escreve aí, pastor, o nome desse cântico é esse. Vamos lá? Cantemos. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tá bom. Bom dia para vocês duas. Até daqui a pouco, então. Obrigado pela ajuda. Daqui a
pouquinho elas estarão atuando lá na nossa parte com as crianças. Quem acertou foi o irmão Rogério e a minha cunhada Janaína. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno de louvor. Mas o nome do cântico é esse, grande é o Senhor. Nós vamos para o estudo dessa manhã, o estudo da palavra de Deus, e temos assim aprendido aqui, deixa eu arrumar aqui, temos aprendido aqui algo sobre como aprender mais da Bíblia, na verdade, como devemos ler a Bíblia, como devemos interpretar a palavra do Senhor. Vou arrumar aqui. Como devemos interpretar a palavra do Senhor. E semana passada nós trouxemos um estudo bem interessante sobre observação, tá? Então nós vamos assim introduzir, e eu tenho certeza que hoje, não diferente daquilo que foi domingo passado, hoje será muito bom também. Eu gostaria de pedir que você estivesse tendo um papel, caneta. Difícil acertar aqui isso. Gostaria que você tivesse aí papel e caneta e também não perdesse aquilo que nós vamos estar passando para você agora. São dicas importantes para aquele que quer aprender mais da Bíblia, mais da palavra do Senhor. Então, vamos lá. Sem mais, aqui, só recapitulando um pouco rapidamente, deixe-me ver, apesar de estar na conclusão ali, mas foi o que nós vimos no final da aula passada, do domingo passado, né? Por isso que está a conclusão aqui. Nós vimos 6 amigos, vamos dizer assim, 6 ferramentas que nós temos quando lemos um texto bíblico. E essas ferramentas são essas perguntas. Você lê o texto bíblico, o contexto bíblico, e você ali pergunta quem foram as pessoas envolvidas, o que aconteceu ali naquele lugar. Você pergunta onde significa o lugar, a localização, ali onde se encontrou aquela história. Você também pergunta para o texto quando foi que aconteceu isso, né? Em que tempo, em que época, em que ocasião. Você também pergunta por quê, né? Por que motivo aconteceu isso? Por que Jesus agiu dessa maneira, né? Por quê? E a última pergunta é como, de que maneira, o método, a forma, né? Por exemplo, como foi que Jesus multiplicou os pães, certo? Então, quando você tem um texto bíblico e você faz essas 6 perguntas para o texto bíblico, você vai obter respostas do texto. Respostas estas que muitas vezes você apenas lendo, quando você apenas lê, você não passa, essas respostas não vão chamar a sua atenção. Agora, quando você tem um caderno, ou mesmo o seu computador, o seu smartphone, o seu computador, o seu de mesa ali, o seu notebook, quando você está ali anotando, você está trazendo base de estudo para você. Registro, tá bom? Então isso é importante. E nós terminamos a nossa aula assim, sugerindo um texto bíblico para que você pudesse fazer essa lição, essa tarefa. Lucas 19, 1 a 10, certo? As 6 perguntinhas você faria para o texto de Lucas 19, 1 a 10. Eu tive poucas pessoas que me encaminharam a tarefa feita. Se eu não me engano, somente 3 pessoas. Eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu percebi assim, ou é falta de interesse em tentar fazer, tá? Ou, né, a pessoa não entendeu, né, o que tem que ser feito. Não há muito segredo, não tem dificuldade. E todos têm capacidade, né? Todos, é claro, têm capacidade, independente do grau de escolaridade, do conhecimento de teologia. Essas regras aqui, esses conceitos de observação, eles são simples. Até um leigo pode fazer através da leitura da Bíblia e das perguntas que você lança para ele. Então eu fiquei muito preocupado. Eu não vou falar aqui o número de pessoas que me mandou a tarefa, mas eu fiquei preocupado. Pouquíssimos
participado, tá bom? Eu gostaria que você tivesse me mandado só para a gente ter esse feedback, né? Esse retorno de professor de EBD com os alunos e ver realmente o desenvolvimento na prática, né, da tarefa. Mas tudo bem, pode ser que você não tenha ainda entendido o que tinha que ser feito e você ainda tem uma oportunidade para estar aproveitando essas dicas assim, tá bom? Hoje de manhã nós vamos falar sobre como interpretar a Bíblia, é claro, tem sido o nosso tema, tá? E hoje nós vamos assim, na nossa introdução, nós vamos dar uma dica importante. Quando você estuda a Bíblia, você tem que estudar a palavra como um professor. O que eu estou querendo dizer com isso, né? É claro que se nós estamos estudando, nós somos alunos, acima de tudo, nós seremos sempre alunos. O Senhor Jesus Cristo, um dos nomes que ele era mais identificado na Bíblia, sabe qual é? Era de mestre. Isso quer dizer o quê? Ele ensina os seus alunos. Mas o que eu quero dizer sobre quando a gente estuda a palavra, nós temos que estudar como um professor, é que sobre nós está uma responsabilidade sempre de aquilo que nós aprendemos como alunos, nós ensinamos como professores, não é verdade? Por exemplo, os pais não ensinam os seus filhos. Neste caso, os pais são professores, os filhos são seus alunos, não é mesmo? O pastor não ensina a sua igreja. Nesse caso, o pastor é professor, a igreja, o povo, são seus alunos. E assim, de certa forma, essa é a regra, né? Até mesmo a pessoa convertida, quando evangeliza, ele está sendo como um professor ensinando um aluno. Lembra a passagem do eunuco etíope, certo? O que aconteceu ali? Deus dirigiu Filipe para que se aproximasse daquele homem e de repente o eunuco fala assim: como eu entenderei se não tem ninguém que possa me explicar? Deus ali proporciona que Filipe seria ali naquele caso um professor do eunuco etíope. Filipe, o convertido, o discípulo do Senhor, o servo do Senhor, se tornou ali até mesmo para um homem que ele nem conhecia, mas começou a conhecer ali no contexto e ensinou a ele a palavra de Deus, e o eunuco se tornou dele aluno. Então, meu amado, não se esqueça disso. Quando você aprende a Bíblia, você precisa aprender também com a mente de professor. Isso se coloca sobre nós uma maior responsabilidade. Porque já pensou se você aprende errado? Você vai ensinar errado. E o efeito dominó do ensino, ele se torna trágico, porque você aprende errado, você ensina errado, o outro também vai aprender errado, vai ensinar errado, e assim sucessivamente. Por isso que existe um volume tão grande de seitas e heresias. Lá de trás, independente de quando foram fundadas, a pessoa, né, uma liderança errada, foi ensinando ensinamentos errados, e ali tiveram alunos errados, alunos aprendendo matérias erradas, esses alunos se tornaram professores, e esses professores ensinaram outros, e assim vem a tragédia doutrinária. Agora, quando é ao contrário, é uma bênção. Nós aprendemos o certo, nós interpretamos a Bíblia de maneira correta, nós temos convicção daquilo que é o certo, e podemos agora, com humildade, mas com autoridade, como professores daqueles que Deus nos confia, ensinarmos a palavra de Deus. Estude a palavra como um professor, tá bom? Entendendo que você vai precisar passar para outras pessoas, certo? Bom, temos usado como abertura o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, estudar a Bíblia é sinal assim de sucesso. Estou usando uma palavra no sentido espiritual, tá bom? Sucesso, de realmente alguém que vai ser bem-sucedido. Diz a Bíblia, recomendação de Paulo a Timóteo, a palavra persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá, né? Então Paulo aconselhou o jovem pastor, persiste em ler. Então a Bíblia nos dá recomendações muito claras que nós devemos ler a Bíblia.
devemos estudá-la e aprender, né, para poder ensinar a outras pessoas assim, tá bom? Hoje, de manhã, nós já vimos então, a semana passada, os princípios sobre observação. Hoje de manhã nós vamos falar uns princípios sobre interpretação. Eu até esqueci de colocar ali na projeção o tema mais preciso, né? Mas vou falar aqui para ficar claro. Hoje de manhã nós vamos falar sobre interpretação. Como eu disse, o professor então agora ele se torna um intérprete da Bíblia, né? Você que está aprendendo como interpretar a Bíblia. Nós temos mais ou menos 18 minutos e eu vou usar esse tempo, tentar concluir, senão nós terminamos domingo que vem. Tá certo? Como interpretar a Bíblia? Em primeiro lugar, interprete a Bíblia entendendo que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia tem autoridade. Mateus capítulo 24, hoje eu fiz questão assim de nos pontos colocar a referência, certo? Estou colocando a referência bíblica e você vai na sua Bíblia, tá? Para que a gente possa manusear a palavra de Deus em casa. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É incrível como a Bíblia ela tem poder, não é verdade? A palavra nunca volta vazia. Ela é a espada aguda de dois gumes. Então, quando nós aprendemos a Bíblia, em primeiro lugar, nós temos que ver assim que ela tem autoridade por ser o quê? A palavra do Senhor, né? E isso é importante a gente realmente ter assim através da conscientização e da leitura, a gente ter isso mesmo como algo que cremos, tá? Toda palavra de autoridade, ela tem peso. Toda palavra de autoridade. Quando um pai, por exemplo, né, que é a autoridade do lar, quando um pai dá uma bronca nos filhos, o que acontece? Né? Eles ficam atentos, eles ficam espertos. O papai falou, né? Papai está bravo. Ou mesmo a mamãe, muitas vezes é a mãe que está ali tomando conta das responsabilidades, dirigindo algumas ordens, não é mesmo? Ah, a mamãe falou isso, a mamãe falou aquilo. A autoridade. Né? No mundo existem muitas autoridades. Existem as autoridades políticas, não é verdade? Nós estamos aí, por conta da pandemia, sempre atentos. Estamos precisando seguir recomendações das autoridades. Então, estamos também atentos àquilo que as autoridades falam. Nós estamos atentos à autoridade eclesiástica também. O pastor, ele não manda na igreja, mas Deus colocou sobre ele responsabilidades. Então, quando o pastor fala, orienta, dá algum conselho, veio então a palavra da autoridade pastoral. E assim nós poderíamos ilustrar sobre tudo, não é mesmo? Até o guarda policial, né? Se ele te para na rua, ele pede os documentos, o que você faz? Você entrega, né? Você responde ali. Por quê? Porque ele é autoridade. Certo? Agora, a Bíblia, o que é? A Bíblia ela é autoridade. Quando você lê a Bíblia e quer interpretá-la, você, acima de tudo, você precisa entender, puxa, é Deus que está falando. Sabe, eu acho assim que a gente muitas vezes usa a Bíblia de maneira muito superficial, como se fosse uma ferramenta assim de distração ou de algo, né, para alguma ocasião aqui, ali. Claro, devemos usar a Bíblia sempre, quanto mais melhor, mas nós esquecemos a autoridade que está aqui. Realmente, quem é que está falando? Deus está falando. Nos casos e nas ilustrações que eu dei, aqui, né, pai, o pastor, o governo, o guarda, né, etc., o professor. Quando essas autoridades falam, claro que, infelizmente, existe muita rebeldia e muitas pessoas que desobedecem. Mas, de uma maneira geral, as pessoas não obedecem autoridades? É claro que sim. Nós obedecemos a palavra. Então, o primeiro princípio, tem que começar por aqui. O primeiro princípio, quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que ver assim: eu estou lidando com a autoridade de Deus sobre a minha vida. Certo? Eu não quero ser indisciplinado, eu não quero ser desobediente, eu não quero ser leviano,
eu não quero ser desrespeitador, e agora eu vou ouvir a autoridade de Deus. Tudo bem? Muito importante isso. O segundo princípio básico de interpretação da Bíblia é que a Bíblia é seu melhor intérprete. Há um texto bíblico em Mateus, capítulo 4, versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, esse texto bíblico fala sobre Jesus sendo tentado no deserto, né, por Satanás. E Satanás veio como? Tentando o Senhor Jesus. Por incrível que pareça, né, ele usou a própria Bíblia para fazer com que Jesus caísse. Não se surpreenda, meu amado, o inimigo ele usa mesmo. Ele usa a própria Bíblia, ele usa a palavra de Deus, o livro, para desviar as pessoas. E é por isso que um número muito grande de seitas e heresias não se surpreende. Um número muito grande de seitas e heresias usam a Bíblia. A Bíblia. Se Satanás usou a Bíblia, os homens fora da palavra de Deus não vão usar também a Bíblia? Então aqui a grande chave ou o grande segredo é que quando você e eu nós não interpretamos a Bíblia de maneira correta, nós também acabamos nos tornando perigosos no sentido da prática do mesmo texto e da palavra, certo? Porque nós não estamos obedecendo ou entendendo o que Deus disse, não estamos interpretando. A questão da interpretação é um dos assuntos mais sérios que existe no mundo. Sabe por quê? Porque até mesmo quando nós falamos alguma coisa, para alguém, você já percebeu que tem gente que não interpreta direito? Várias vezes na minha vida eu já falei coisas para as pessoas e as pessoas entenderam outra coisa. Às vezes o erro está em nós, né? A gente não falou como deveria falar, colocando mesmo as expressões corretas, enfim. Nós somos imperfeitos também na comunicação. Mas Deus, ele não é. A palavra de Deus, ela é perfeita. Então, o que nós precisamos sempre é pedir que Deus nos dê sabedoria para interpretar a Bíblia de maneira correta. E um segundo princípio é esse. A Bíblia responde à própria Bíblia. Quando Satanás, então, veio com a Bíblia, tentando desviar Cristo, Jesus veio com qual resposta? Ele veio com a Bíblia também, a palavra de Deus. Quando você tiver alguma dúvida sobre um texto bíblico, quando você tiver alguma dúvida, vá à própria Bíblia, vê o que a Bíblia está falando sobre aquele assunto, aquela passagem. É claro, né? Nós temos que entender que na Bíblia existem tempos, são centenas e centenas, poderíamos falar assim, milhares de anos, separando textos do Velho Testamento do Novo Testamento. Então, nós precisamos também entender que existem dispensações na Bíblia. O que é uma dispensação? Uma dispensação é a maneira como Deus lidava com o seu povo num determinado período de tempo. Então, nós precisamos entender isso. Por exemplo, no Velho Testamento, o povo de Israel, ele oferecia sacrifícios de animais para o Senhor, para perdão dos pecados. Não é verdade? Naquele tempo, naquela época, dentro daquela dispensação, para aquele povo, naquele contexto, isso era feito. Hoje nós precisamos oferecer sacrifícios? Não, nós não precisamos. Estamos numa outra dispensação. Entendeu? Então, a Bíblia é o nosso melhor intérprete. Então, nós temos que ter sabedoria para interpretar usando a própria Bíblia. Tá feito? Então, o segundo princípio é esse. O princípio é de que a Bíblia responde à própria Bíblia. O terceiro princípio, olha lá. A salvação é essencial. A salvação é essencial para a interpretação da Bíblia. É óbvio. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Se eu não me engano, a passagem bíblica é essa. Se eu não errei a projeção. Ora, diz a Bíblia, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, em terceiro lugar, o que a Bíblia ensina? A
A Bíblia ensina que o homem natural, quer dizer assim, o homem comum, o homem que ainda não se converteu a Cristo, ele não entende as coisas do Senhor. A Bíblia diz, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então é verdade. Um dos passos fundamentais para que a pessoa entenda e interprete bem a Bíblia um dos passos fundamentais é que esta pessoa ela seja salva, ela seja convertida, certo? Então é por isso que muitas e muitas pessoas, quando são evangelizadas, eles não se convertem, eles não aceitam Cristo, justamente porque eles ainda não têm o Espírito de Deus e eles não compreendem aquilo que está sendo dito. Então, por isso que cada visita que você faz, quando você vai evangelizar alguém, peça a ajuda de Deus. Senhor, convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Dá sabedoria para ela, para que ela possa entender. Então, a pessoa, o homem natural, ele já é limitado, né, por conta da sua incredulidade. Já viu quantas e quantas pessoas já visitaram as nossas igrejas evangélicas? Nossa, são centenas e centenas de pessoas. Quantas pessoas nunca mais voltaram? Não é mesmo? Nunca mais. Eu tenho, assim, no meu escritório aqui, um bloco assim de cartões de visita nesses 20 anos, né, de igreja. Tanto assim, existem pessoas que nunca mais voltaram, tá? Outros voltaram várias vezes, mas ainda não se converteram, certo? Então, o homem natural, ele assim, ele não compreende as coisas do Senhor. Para ele, assim, graças a Deus, existem alguns que são éticos, são educados, são respeitadores. Mas o problema é quando alguns até apelam para a zombaria, para a ignorância, né? Então o homem natural não entende. O homem natural não entende por que o crente no domingo ele vai para a igreja. Acorda de manhã, vai para a igreja, cultuar ao Senhor, certo? O homem natural, ele não entende por que nós dizimamos e devolvemos ao Senhor 10% daquilo que ganhamos. O homem natural não entende por que nós nos preocupamos em vestir de maneira digna. Eu não estou falando sobre gravata, né? Eu amo gravata, eu já trabalhei na área de consórcio muitos anos e eu gosto muito de roupa social, né? De vez em quando eu saio meio assim mais esporte, mas eu gosto de roupa social. Mas o homem natural não entende por que o crente ele se veste corretamente, decentemente. Não, o homem natural ele se veste de maneira indecente, né? O mundo prega isso. Você sabe disso, né? Que o mundo prega isso. Então, o homem natural, ele é assim. O homem natural, ele não se preocupa. Está difícil hoje acertar aqui. Está um pouquinho torto, mas não se incomode com isso. O homem natural, ele não se preocupa com isso, né? Com o palavreado. Não, o homem natural, ele não está nem aí com essas coisas. Mas o crente, sim. Então, para interpretar a Bíblia, a pessoa, se ela é convertida, salva, ela será muito mais feliz. Não há dúvida disso. Quarto princípio, básico de interpretação da Bíblia. Cuidado com a experiência pessoal. Tome muito cuidado, certo? Então, a Bíblia também nos mostra, sim, algo interessante, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abra comigo a sua Bíblia lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem os conhecerá. Uma coisa muito enfatizada hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, são as experiências, né? As experiências pessoais estão acima da palavra de Deus. Nunca, presta atenção, nunca experiência pessoal pode estar acima da palavra. Então vamos supor que essa noite eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho e eu sonhei que eu fui para o terceiro céu e lá Deus me revelou que um irmão fulano precisava comprar uma casa lá no Ribeirão Verde. Estou inventando aqui, só para falar assim. Aí eu chego para esse irmão na igreja e falo, irmão, Deus falou comigo, eu tenho uma profecia para você, assim, e você tem que comprar aquela casa lá no Ribeirão Verde. Meu amado, não acredite nisso. Não acredite. Porque essas experiências pessoais, elas são enganosas, tá? Elas são falhas, são perigosas. Eu me lembro quando eu era pastor em Franca, um irmão da igreja,
ele teve uma experiência assim. A sogra dele, olha só, né? A sogra dele falou assim: Fulano, olha, Deus falou comigo em sonho e você com a minha filha precisam morar lá no fundo de casa. Vocês têm, ela falou sério, vocês têm que morar aqui, assim, assado. E ele entendeu aquilo como uma revelação de Deus, que ele deveria obedecer, né? Pois ela foi tão séria falando que Deus falou com ela, que ela teve aquela experiência, que ela sonhou e tudo mais. Para encurtar a história, eles realmente construíram lá no fundo, foram morar lá, e ele depois disse para mim que não foi uma experiência boa. Ele falou para mim que ele tinha certeza que aquela não era a vontade de Deus para a vida deles. Por quê? Porque foi uma revelação de experiência pessoal, foi apenas um sonho. Irmãos, Deus hoje não fala mais através de sonhos. Na Bíblia existem coisas assim, realmente aconteceu, porque a Bíblia, o cânon das Escrituras ainda não tinha sido completo. Mas hoje nós temos a palavra. A palavra de Deus, como eu disse no ponto 1, ela é a autoridade. Ela é a autoridade. Certo? Então, cuidado com a experiência pessoal. Nós vamos ter que terminar o estudo por aqui e a semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Mas eu gostaria, assim, de contar para você uma história que aconteceu certa vez, eu ouvi, e eu quero compartilhar com vocês. Está até anotado aqui. Certa pessoa, ela tinha mania, já viu, quando eu fazia programa de rádio, as pessoas falavam assim: pastor, manda uma palavra aí para mim, manda uma palavra aí para mim. Eu acho que isso é um hábito, um costume muito grande, assim, de meios não fundamentalistas, né? Como eu creio, assim, do pentecostalismo, mas não sei. Só sei que muitos ligavam: pastor, me manda uma palavra especial, me manda uma palavra só para mim. Aí eu falava assim: eu mando, fique atento, eu vou pregar dentro de alguns minutos a palavra que eu pregar. A palavra de Deus que eu pregar vai ser para você, tá bom? Aí a pessoa falava: tá bom, pastor, tá bom. Então, alguém assim gostava assim de pegar a Bíblia, abrir, como se fosse um sorteio, abrir, caiu o meu marcador aqui, e pegar um versículo para ele, né? E certa vez um homem ele estava assim vivendo um momento muito delicado, ele estava desesperado, ele estava assim com a vida nada dando certo. Aí ele pegou assim, abriu, e caiu em Tiago 1,22. E o que ele leu? Não seja ouvinte, mas praticante da palavra. E ele falou: puxa, tá bom, né? Deus está falando comigo mesmo. Vou para mais um texto. Então, eu ouvi tudo que eu ouvi, eu tenho que praticar. Aí ele foi lá de novo, abriu a Bíblia e caiu em Mateus 27:5. E caiu. E Judas foi e enforcou-se. Aí ele já ficou preocupado. Falou assim: peraí, o versículo anterior disse que eu tenho que ouvir e praticar. Agora Deus falou comigo que Judas foi e enforcou-se. Eu preciso me enforcar também. É Deus que está mandando eu me enforcar. Olha só aonde está indo a coisa. A ignorância. Aí ele falou: não, vou abrir de novo. Vou abrir de novo. Aí ele foi lá, abriu a Bíblia, assim. Lucas 10:37. Caiu assim: vai e faz a mesma coisa. Ali Jesus está dentro de um outro contexto, falando com uma outra pessoa, e ele leu: vai tu e faz a mesma coisa. Aí que ele ficou assim mesmo. Ele teve certeza: Deus falou comigo, eu preciso fazer a mesma coisa que Judas. Vou fazer isso, mas eu quero ainda ter certeza. Eu quero ter certeza. Aí ele foi lá, fechou a Bíblia, de novo abriu, sorteou um texto e caiu lá: quando fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Aí que ele viu: não, eu tenho que me matar mesmo, eu tenho que tirar a minha vida. Você entendeu? Quando você pega a Bíblia aleatoriamente, traz só um texto e lê de qualquer jeito, interpreta do jeito que der na telha, né? Desculpa a força da expressão, você corre riscos terríveis de interpretação totalmente equivocada. Então, tomemos muito cuidado, certo? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando nós estudamos, nós precisamos estudá-la como alunos, a princípio, mas entendendo que seremos professores da palavra. Porque vamos ensinar os nossos filhos, vamos ensinar pessoas da igreja, vamos ensinar pessoas da família, vamos ensinar incrédulos, nós vamos ensinar aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Semana que vem,
nós vamos continuar, certo? Sobre princípios básicos, importantes, bem simples, mas fundamentais para aquele que quer realmente interpretar de maneira correta a palavra de Deus. Deus nos ajude. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas e que possamos realmente sermos alunos, aprendendo, mas também com a consciência de que somos professores e precisamos ou precisaremos ensinar a palavra. Dá-nos sabedoria, Pai, perdoe os nossos pecados e nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, terminamos a nossa EBD aqui. Obrigado por sua participação. Foi bom, né? Um bom tempo. Então estaremos indo daqui a pouco para o culto infantil ali, um pouquinho de uma pincelada, um resumo da EBF dessa semana e algumas outras coisas, cantando a alegria dos fantoches e a seriedade do ensino. Então daqui a pouco às 10h30 estaremos nesta outra parte. Não se esqueça, às 18 horas, o encerramento da EBF, tá bom? Não perca, não esqueça. E às 19h30, Deus permitindo, o nosso culto será iniciado, mas vamos ver como nós vamos fazer. Talvez a gente vai conciliar os dois eventos num só e será muito precioso, tá bom? Terminamos a nossa EBF, desculpe, a nossa EBD nessa manhã com a nossa divisa, que diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.